aí pessoas, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Sou o Henrique Lopes e depois de alguns anos sem postar nenhum vídeo, sobre as minhas leituras aqui, eu resolvi retomar esse projeto porque a minha última leitura foi muito interessante e eu me peguei tendo a vontade de conversar sobre ela com as pessoas, mesmo que para uma câmera, né? Muitas vezes a gente sente falta de poder compartilhar um pouco do que a gente lê, né? Tratar um pouco das nossas teorias da conspiração que surgem durante a leitura. E apesar de essa leitura em si não ter trazido nenhuma teoria da conspiração para mim, eu tive a sensação de que era um bom momento para voltar a falar sobre livros. Então, vamos lá, se esse é o tipo de conteúdo que você gosta, todas aquelas coisas, né? Curte, compartilha, se inscreve e tudo mais. Vamos lá? E o livro de hoje é o Poor Things, do Alasdair Gray, publicado em 1992 e recentemente adaptado para o cinema por Yorgos Lanthimos, né? Ganhando o Oscar aí de melhor atriz para Emma Stone, se eu não me engano. Não sei se ganhou algum outro Oscar, mas eu tenho certeza que a Emma Stone ganhou o Oscar de melhor atriz pelo papel de Bella Baxter, né? E é interessante assim mencionar o filme antes de eu começar a falar sobre o livro, porque obviamente esse livro não era um livro muito conhecido por aqui, né? E o meu primeiro contato com essa história foi pelo filme, que foi um filme que eu achei bastante interessante. Dos filmes concorrentes ali, dos filmes da lista do Oscar, foi o que eu mais gostei de assistir, junto com ficção americana. E fiquei interessado pelo livro para ver se tinha alguma diferença, né? Se a história era contada daquela forma bem surrealista, como acontece no filme. E, para minha grata surpresa, o livro tem algumas diferenças grandes, até. Embora muitos dos acontecimentos sejam os mesmos, a forma como esses acontecimentos são narrados é diferente da forma como acontece no livro, e isso, óbvio, são duas mídias completamente diferentes, né? Ler e assistir são coisas diferentes, então a gente precisa tratá-las de forma diferente. Então, a história aqui apresentada, ela é apresentada de uma forma um tanto esquisita. Será que esquisita é a palavra certa? A gente começa com a fala de um homem que ele trabalha como curador de uma casa de artes, eu acho, é algo governamental. E como esse local ele não tem nenhum financiamento público, ele começa a buscar peças que são desprezadas, né, que vão de lugares que vão ser demolidos. Ele vai buscar quadros que vão ser jogados no lixo, manuscritos que vão ser jogados fora. E dentre esses manuscritos ele encontra o que seria a história de um médico, né, chamado Archibald McCandless, que é o rapaz do filme também, né, que acompanha o Godwin lá. E no livro ele tem um destaque muito maior do que no filme. No filme, apesar de ele ter aquela relação com a Bella, ele é um personagem um tanto quanto secundário, enquanto que no livro ele é basicamente o narrador da história, né? O narrador não confiável nos fatos. No final a gente vai ter um pequeno comentário sobre isso, né? Porque o livro deixa bem claro que ele não é um narrador tão confiável dos fatos. Mas deixa isso pra lá. Pra lá não, deixa isso pra frente. E essa história, né, contém esses relatos desse médico, do Archibald McCandless, e a sua relação com a Bella Baxter, e que é uma espécie de filha, né, de criação desse renomado Dr. Godwin Baxter, que apesar de ser muito conhecido ali e ter um renome, esse renome não significa que ele é um cara super admirado, já que ele a prática dele é uma prática um tanto quanto moderna demais para aquela época, sabe? Ele performa cirurgias que não são muito comuns, né? E isso talvez não seja tão bem visto. Além do fato de ele fisicamente ser uma pessoa, pelo menos pelo que é relatado no livro e pelo que a gente viu no filme, ele é fisicamente uma pessoa um tanto quanto repulsiva, né? E isso é fruto, né, resultado
dos experimentos que o próprio pai dele fez enquanto cirurgião também, usando ele como cobaia. Imagine só, né? O pai cirurgião usando o filho como cobaia para avançar a medicina e passando todos esses ensinamentos para o filho. Com isso, Godwin ele tem várias peculiaridades, a questão da alimentação, ele não pode se alimentar como um ser humano normal, né? Dentre muitas outras coisas. Mas voltando para o começo, né? Esse livro ele revolve, né, ao redor da Bella, que nesse momento, nesse princípio ainda é a Elizabeth, né? Que é uma mulher que, grávida, né? Ela tem um relacionamento com outro homem que mais pra frente é apresentado pra gente. Ela é grávida, ela tá numa situação ali de algum desespero. E ela resolve tirar a própria vida e se joga de uma ponte, né? E o seu cadáver é recuperado e ele é levado ao Godwin Baxter, né? Que é esse médico cirurgião conhecido por essas habilidades que são, de certa forma, bem à frente do tempo, né? O que acontece é que quando o Godwin vai tratar a Bella, né, ele percebe que o bebê ainda tem sinais vitais, o bebê ainda está vivo. E o que ele resolve fazer? O que um cirurgião sensato, né, faria? Pensa aí. Óbvio que ele remove o cérebro desse feto e troca esse cérebro pelo cérebro da Elizabeth, criando assim a Bella Baxter, né? Ressuscitando-a, né, e criando assim a Bella Baxter. E isso aí vai fazer referência, né, a clássicos como Frankenstein, entre outros, e blá blá blá. E apesar de ter esse quê de ficção científica, né, eu não sei nem se eu consigo chamar de ficção científica, porque vai muito pro lado da ciência, da ciência real, né, da ciência que a gente usa no nosso dia a dia, da medicina e tal, e foge um pouco da ficção científica que a gente trata quando a gente está falando de literatura. Mas tem um quê disso, até porque esse tipo de cirurgia, creio eu, né, ainda bem, não é possível, né? Se não vai ser possível para sempre, não sei. Acho que pode ser que seja possível um dia. Creio que eu não estaria aqui para ver. Talvez até espero que eu não esteja aqui para ver e que ninguém me reviva, né? Se eu morrer um dia, pode me deixar quieto lá, eu não tenho interesse em voltar, não, tá bom? Enfim, e a partir daí, né, a partir desse renascimento da Bella, a gente tem o desenvolvimento de uma criança, só que no corpo de um adulto, né? E esse adulto, ele urge por ver, por conhecer o mundo, por experienciar essas coisas, só que ele não tem essa maturidade desenvolvida ainda. Então, como ela foi muito cerceada ali pelo Godwin com tudo que há de melhor, com tudo que há de positivo, né, de forma muito inteligente, com acesso às melhores coisas, a Bella não tem noção dessa dualidade do mundo entre o bem e o mal. E ao conhecer esse mundo, a Bella ela entra em colapso, né? Mas antes de conhecer esse mundo, é muito interessante toda essa parte que mostra esse desenvolvimento dela. E dentro, né, do cosmos dessa história, é verossímil que esse desenvolvimento aconteça muito rapidamente pelo fato do corpo dela já estar desenvolvido. Então, em vez de o cérebro dela levar anos para desenvolver algumas habilidades, ele leva horas, leva dias, né? Semanas. E aí a Bella consegue desenvolver bem em um curto espaço de tempo, né? Ela desenvolve o andar, ela desenvolve a fala, né? No começo nós temos algumas cartas dela aqui no livro e ela omite, né, as vogais, né? Ela escreve com um garrancho muito grande. Conforme o tempo vai passando, isso vai desenvolvendo rapidamente. Mas o mais interessante de todo esse desenvolvimento é como a Bella, né, como uma criatura adulta, se fosse jogado no mundo e essa criatura fosse uma criatura completamente inocente, mas num corpo de um adulto, tivesse que viver tudo que existe nesse mundo, como que seria? Eu acho que não tem um único indivíduo que não entraria em colapso mental ao ser colocado de frente para a realidade do mundo. Vocês concordam comigo? Não sei, posso estar viajando, mas eu tenho essa sensação. Imagine que você não sabe o que é o bem, você não sabe o que é o mal, né? Você não sabe que as pessoas são capazes de fazer atrocidades
e você nunca soube isso, né? Você não lembra da sua infância. A sua vida começa aos 20 e tantos anos e você é jogado no mundo. Você tem que pegar um ônibus, sei lá, você tem que ir para a faculdade, você tem que trabalhar. Eu acho que seria algo extremamente caótico, para dizer o mínimo. Mas, enfim, para mim a parte mais interessante do livro é esse desenvolvimento da Bella, é essa forma que ela é apresentada ao mundo e de que forma ela absorve o mundo para si, né? Quando ela conhece a degradação do mundo, quando ela conhece a maldade, isso traz cenas muito legais, tanto no filme quanto no livro. No livro eu acho ainda mais interessante porque, por intermédio de dois outros personagens, ela tem discussões muito interessantes, isso levanta coisas muito legais sobre a dominação das nações mais ricas sobre as mais pobres. Tem um personagem bem escuso lá que justifica, né, a questão da colonização, de como foi importante que a Inglaterra, né, que a Grã-Bretanha colonizasse o mundo da forma que fez, né, para civilizar o mundo, né, para acabar com a selvageria, né, e felizmente a Bella não compra muito bem essa ideia, ela não entende por que tem que ser feito desse jeito, mas sem ser mais prolixo do que já sou, do que normalmente sou, para mim essa é a parte mais interessante do livro. Eu acho que é o central do livro, é esse desenvolvimento dela, a forma como ela enxerga o mundo a partir do corpo de um adulto, mas com o cérebro de uma criança. E aí, tenho alguns pontos que para mim são um tanto problemáticos, mas são problemáticos no sentido crítico da obra. Tá? Não acho que o livro é um livro problemático por causa disso. Eu acho que a discussão feita aqui é uma discussão justa, né? Que é a problemática dos homens apaixonados por Bella. Nós temos o McCandless, né, que é o narrador do livro, que é esse médico que é até assistente do Godwin em determinado momento, e ele se apaixona pela Bella à primeira vista, tá? Só que essa primeira vista da Bella é claramente uma criança num corpo de adulto. É uma criança desajeitada, uma criança com uma fala incompleta, com trejeitos super infantis, né? E o segundo homem, que é o Colin Wedderburn, mesma situação. Primeira vista de Bella, se apaixona, se oferece para levar a Bella para uma aventura a qual ela aceita. Ela ainda não tem essa noção de pertencimento a um relacionamento, né? Porque logo no começo do encontro deles ela aceita um pedido de noivado do McCandless, que é assim, bem absurdo, né? Ele conhece ela num dia, ele já quer casar com ela no outro dia, e o Colin acaba por levar a Bella para conhecer o mundo, e aí que ela é confrontada por todas essas coisas que eu falei anteriormente. E eu acho que esse ponto é uma crítica que é muito interessante de como a mulher é colocada nessa posição desde uma idade muito baixa, né? Desde uma infância, a mulher já é colocada nessa posição de ser cobiçada. Isso é algo muito problemático, né? E eu acho que o Alasdair Gray, ele foi... Assim, ele é muito claro nessa crítica quando ele coloca esses homens perdidamente apaixonados por uma mulher adulta, mas claramente com trejeitos infantis, e como isso era vendido como algo positivo, né? Da mulher super delicada, que sempre precisa de ajuda e tudo mais. Infelizmente a gente conseguiu subverter muitos desses estigmas, né? Então eu achei que foi uma crítica interessante, tá? A real intenção do Godwin é outro ponto, tá? Porque no filme o Godwin não tem, ele não é um ser sexualizado, tá? Ele não tem intenções sexuais para com a Bella. Já no livro, a intenção dele ao criar a Bella é de ter uma parceira e também de ser sexualizado por esta parceira, o que por fim não acontece, ele não consegue ser sexualizado. Mas eu também achei interessante esse ponto, né? Você pense, um homem que é um cientista, é um cara que é até certo ponto benevolente, ele ajuda muitas pessoas, ele faz cirurgias gratuitas, mas ao mesmo tempo ele se vê criando uma mulher que seria a mulher perfeita para ele, né? Idealizando
uma mulher perfeita que poderia ser alguém capaz de estar com ele, cuidar dele, partilhar com ele de todas essas minúcias da vida, né? Então eu achei interessante essa diferenciação entre o livro e o filme. E também, outro ponto que me chamou a atenção foi as discussões sobre o uso da medicina. No começo do livro a gente tem muitas conversas entre o McCandless e o Godwin, e durante essas conversas o McCandless aparenta ser um pouco mais liberal. O Godwin, ele faz duras críticas à forma como a medicina é utilizada na sociedade, especialmente a serviço dos mais ricos. Como os mais ricos têm acesso ao melhor uso da medicina, às melhores cirurgias, né, aos melhores hospitais, a um melhor tratamento, enquanto que os mais pobres vão ali servir praticamente de cobaia. É como se fossem utilizados a princípio para ter certeza de que quando for utilizado os mais ricos, nas classes mais altas, não vai haver nenhum tipo de problema. E o Godwin ele é muito veemente nessa questão do acesso à medicina para todas as classes. E eu achei isso bem interessante, né? Porque a gente sabe que apesar de a gente no Brasil aqui ter o SUS e ele não ser perfeito, mas ele fornecer um serviço de saúde pública universal, a gente sabe que isso não é uma realidade ao redor do mundo, né? Então muitas pessoas não têm acesso a tratamentos básicos justamente por não ter dinheiro para isso. E eu acho interessante que ele tenha feito essa discussão ainda no século XX, né? Ali no final do século XX, e foi um ponto que eu achei importante levantar aqui, tá? E para finalizar, se você não quer saber muito sobre a história, talvez pule, não sei, eu não vou dar muitos spoilers, mas a última parte desse livro é uma carta da Elizabeth, que é a Bella antes de se tornar a Bella. E é uma carta comentando o livro, comentando a história que o McCandless contou e desmentindo várias coisas que o McCandless relatou. E aí fica ao critério do leitor. Eu acredito no McCandless ou eu acredito na Elizabeth? Porque tanto o livro é narrado em primeira pessoa, a gente sabe que a gente não tem um narrador confiável, como a carta, obviamente, é narrada em primeira pessoa também. Então a gente tem a Bella desmentindo, né? A Elizabeth desmentindo. Então o leitor, ao final dessa leitura, vai poder decidir se ele acredita na história narrada por McCandless ou se ele acredita em tudo que Elizabeth desmente. E é muito interessante a forma como o Alasdair Gray escreveu esse livro, porque ele faz de tudo para tentar convencer o leitor, né, na figura do McCandless, ele faz de tudo para tentar convencer o leitor de que ele está falando a verdade. Então tem muitas notas de rodapé fazendo referências históricas, arquitetônicas, políticas, em relação aos lugares que eles presenciam e tudo mais. E eu achei isso muito, muito interessante. Então, ao final da leitura, você decide se você acredita no McCandless ou se você acredita na Elizabeth. Mas acredite em mim, no final das contas, que isso foi uma leitura muito interessante. Se você lê o livro, é interessante. Se você assistiu o filme, falei errado, se você assistiu o filme, é uma leitura interessante, tá? Porque tem muitas diferenças, a narrativa é muito gostosa, esse livro flui muito rápido. E se você não viu o filme, faça os dois, tá? Leia o livro, assista o filme. Tem um problema, eu acredito, eu não sei, tá? Eu acho que esse livro ainda não tem tradução para o português. Devido ao sucesso do filme, eu acredito que essa tradução saia em breve. Tem poucas dúvidas que vai sair uma versão em português desse livro. Eu li essa versão em inglês, a versão da Bloomsbury. Não é assim, tem muitos termos de medicina, né? Tem muitas narrações longas em alguns momentos, mas não é o inglês mais difícil do mundo de entender, não. Se você tem aí algum nível de leitura satisfatório, eu acredito que você consiga ler esse livro, e não é muito longo e tudo mais. Gostei bastante de Poor Things. Para mim, se fosse dar uma nota aqui de 0 a 5 estrelas, eu daria 4 estrelas. Não é um livro perfeito, né? Eu acho que falta um aprofundamento da relação do McCandless, especialmente, assim, é uma coisa muito, muito rápida que acontece entre o McCandless e a Bella,
e apesar de eu entender isso como uma crítica, eu gostaria de ter visto isso de forma um pouco mais aprofundada, né? Mas, para mim, 4 estrelas, excelente, um livro muito bom mesmo. E lê aí, se você gostar, comenta aqui, se você já leu, comenta, se você só viu o filme, comenta aqui também. Vamos conversar um pouquinho sobre literatura, sobre cinema, tá? Poor Things, Alasdair Gray. Até a próxima.